Bom dia, bom dia, bom dia, meu sétimo ano, boa sexta-feira para todos. E aí, como vocês estão? Como vocês passaram essa semana? Tranquilos? Estudaram bastante? Fizeram os exercícios? É mais uma semana que está acabando, né? Então, hoje a gente vai fazer a aula de prática de leitura lá no módulo 2, né, na página 20. E esse módulo 2, ele traz aí como o tema a resenha crítica. Bom, qual é a diferença da sinopse com a resenha crítica? É muito simples, né? Embora eles dizem que exista aí uma grande diferença, a sinopse, o autor ele vai contar o seu filme, ele vai fazer o resumo do filme ou do livro, né? Sem emitir a sua opinião. Então ele fala, eu conto aí, por exemplo, um livro para vocês, conto as partes mais importantes do livro e não vou dar a minha opinião aí sobre o livro, tá? Agora, e a resenha crítica? A resenha crítica é quando ele fala do enredo, né? Fala do enredo de um livro, de um filme, mas ele dá o seu comentário, né? E esse comentário que ele vai dar aí pode ser aí de como que a história ela é contada, se ela é de maneira adequada ou não. Então vai depender da visão aí do resenhista, né? Então a diferença é essa. A resenha crítica é aquela resenha em que o autor, ou o que a gente chama de resenhista, é o cara que faz a resenha, que, né, ele vai dar a sua opinião. Agora, a sinopse não. Sinopse é você fazer um resumo. Então, quando você não dá opinião de nada, só comenta o enredo, as partes mais importantes. Quando você pega lá na Netflix uma resenha, aí uma sinopse, né? Quer dizer, uma sinopse aí de um filme, ele passa os melhores momentos desse filme para fazer com que você se sinta atraído pelo filme e vá assistir, né? Então essa é a sinopse. Agora, qual é a diferença de um fato e de uma opinião? Bom, eu vou dar um fato. O fato é que é algo que alguém vai dar, que não é discutível, tá? Não pode ser contestado. Então é um fato. O fato, por exemplo, da Covid-19. Isso é um fato. Está acontecendo, né? Não é nada inventado, não é nada criado aí na mente de um escritor. É um fato. Agora, a opinião é uma visão sobre esse fato. Ele pode ter aí várias visões e pode ser motivos de discussão. Então tem coisas que você pode ter uma visão e pode discutir. Quer dizer, eu acho que isso é correto, eu acho que isso não é correto. Então, isso daí é o que a gente chama de opinião. Eu vou dar a minha opinião para vocês, mas será que a minha opinião é certa? Né? A minha opinião. Daí você está falando, é minha opinião, tá? Agora, o fato não. O fato ele não pode ser contestado, tá bom? E vocês sabiam que voltando na história da resenha, que a resenha ela pode ter vários significados no Brasil, né? Várias regiões brasileiras usam a palavra resenha para outro significado. Se você for, por exemplo, ao Rio de Janeiro, a palavra resenha lá, ela tem um significado de uma festa. Vai rolar uma resenha lá em casa hoje.
Então vai rolar uma festa em casa hoje, né? Já lá no Nordeste, em Pernambuco, você tem um outro significado. De resenha lá é engraçado, né? Poxa, aquele cara tem uma resenha legal, aquele cara é uma resenha, aquele cara é legal, né? Então, às vezes, a palavra que a gente usa aqui no Sudeste, resenha, como o que a gente viu, né? Um resumo aí que você faz, mas dando a sua opinião, lá no Rio de Janeiro você vê de um jeito, em Pernambuco você vai ver de outro, tá bom? Então, essas são as diferenças aí de sinopse e resenha crítica e de fato e opinião. Bom, agora nós temos lá nos exercícios, na página 21, leitura e reflexão, e ele começa lá pela sinopse, né? Então tá lá o texto 1, divertidamente. Data da lembrança, 18 de junho de 2015, 94 minutos. Direção Peter Doctor, elenco Mia Mello, Otaviano Costa, Dani Calabresa e entre outros. Gêneros, animação e comédia. A nacionalidade é americana. Então vamos lá. A partir de 6 anos. Riley é uma garota divertida de 11 anos de idade que deve enfrentar mudanças importantes em sua vida quando seus pais decidem deixar a sua cidade natal, no estado de Minnesota, para viver em São Francisco. Dentro do cérebro de Riley, convivem várias emoções diferentes, como a alegria, o medo, a raiva, o nojinho e a tristeza. A líder deles é a alegria, que se esforça bastante para fazer com que a vida de Riley seja sempre feliz. Entretanto, uma confusão na sala de controle faz com que ela e tristeza sejam expelidas para fora do local. Agora, elas precisam percorrer várias ilhas existentes nos pensamentos de Riley para que possam retornar à sala de controle. E, enquanto isso não acontece, a vida da garota muda radicalmente. Bom, o que a gente tem aqui? A gente tem aqui fatos sobre uma história. A gente sabe aí o nome da personagem principal, que é Riley, que ela tem aí 11 anos, né? Mas você sabe que os pais vão se mudar, estão se mudando. Você sabe que o espaço é lá nos Estados Unidos, tá? Mas é só isso. Quer dizer, existiu opinião do resenhista aí? Em momento algum. Então ele só contou aí algumas partes mais importantes aí do próprio livro, do próprio filme, tá? Não passou disso, tudo bem? Agora vamos para o texto 2. Resenha crítica da animação divertidamente. As animações Disney sempre tiveram um colorido chamativo e vibrante, mas após definitiva junção com o Pixar, no quesito visual, a beleza ficou ainda melhor. Em Divertidamente não é diferente. Cores e brilhos chamativos e, para a nossa alegria, uma boa diferente narrativa. Quem nunca quis saber o que passa na mente do outro, que atire a primeira pedra. Não pense que a produção descreve a mente humana. Embora trate disto, o foco está no papel das emoções. De fato, quem manda e desmanda na história
é justamente a montanha-russa das emoções. Com um roteiro muito bem elaborado, a produção dirigida de Peter Docter está além da média dos filmes da própria Pixar. É uma animação tão boa que ao terminar deixa uma enorme vontade de rever tudo o que aconteceu com Riley para desbravar detalhes que passaram desapercebidos. Observe o seguinte: aqui você tem uma sinopse ou você tem uma resenha crítica? No primeiro texto, nós tivemos uma sinopse, conta alguns momentos aí da obra. Já nesse segundo texto, nós temos uma resenha crítica, porque além dele contar fatos sobre a obra, você tem a opinião do resenhista. Olha só, lá no último parágrafo, não pense que a produção descreve a mente humana. Aí ele continua. Isso aí é a opinião dele, do resenhista, ok? Bom, então na próxima videoaula, nós vamos fazer aí esses exercícios. E hoje o meu beijo especial vai para a Juliana, para a Danicelli, para o Miguel e para o Henrique, tá bom? Até a próxima.